Somos Testemunhas de Jeová. Nesse áudio vou falar sobre o testemunho de Jeová que cometeu suicídio. No relato 51 da série O que as Testemunhas de Jeová não te contam, eu falei sobre um jovem que foi desassociado por causa de um sofá e falei um pouco sobre o pai dele que cometeu suicídio um tempo depois. Nesse áudio agora, eu vou contar sobre o pai dele. O pai do jovem, que eu contei no último áudio da série, ficou muito triste devido à desassociação de seu filho. Então ele entregou os privilégios de ancião. A família foi muito conturbada naquela época, teve muitos problemas e ele deixou de ser ancião. Mas continuou ali, sendo testemunho de Jeová e tal. E eu o conhecia muito porque numas noitinhas ele me chamava para jogar dama. E ele começava a desabafar comigo, falando sobre a organização, os detalhes, algumas coisas. E pasmem, ele já pesquisava o que a organização proibia pesquisar. Aí uma vez ele me chamou para jogar dama e eu, sempre que ele falava as coisas, eu nunca contava para ninguém, ele confidenciava muitos relatos e histórias da época que ele era ancião, inclusive se sentia muito amargurado devido à desassociação injusta do filho. E um dia jogando dama ele disse para mim: olha, se essa organização não for de Deus, todos nós fomos enganados. E eu estou pesquisando muitas coisas, não coisas apóstatas, mas coisas dentro da Bíblia e das publicações. Foi a primeira vez na minha vida, como testemunho de Jeová, que eu escutei ali o termo apóstata ou apostasia. E eu nem pensava que um dia eu seria um, entre aspas, apóstata. Aí, segundo ele pesquisou sobre 1914, sobre também a questão do sangue, sobre essa doutrina da desassociação, e me relatou muitas coisas. E eu só disse para ele: deixa nas mãos de Jeová, aquela coisa, né? Eu ainda era fanático e tal, mas nunca entreguei ele para outro ancião ou para algum irmão e nunca relatei nada disso. Ele já tinha sido ancião e eu pensei, eu tinha um maior respeito por ele. E eu não era nada, né? Nem servo, nem nada. Então, enfim, ele me relatou várias coisas ao longo do tempo e a vida seguiu. Um dia eu soube que ele tinha sofrido um acidente de carro aqui na minha cidade onde eu moro. E eu, vixe, que coisa. Aí depois fizeram um laudo técnico e foi comprovado que ele colocou o carro por cima de um caminhão. Bateu de frente com o caminhão, ele cometeu suicídio. Inclusive, as testemunhas de Jeová tentaram abafar esse caso, teve reportagem na época. A filha dele ficou muito mal e pedindo para os anciãos falarem, calarem a boca, os outros membros, que ficou aquele burburinho que ele cometeu suicídio. Levaram até o corpo para o salão do rei, no caixão fechado, porque ele se acabou. Ele colocou o carro, um carrozinho pequeno, de frente com uma carreta de areia. Bem, agora aqui é a minha opinião. Ao longo do tempo, nas minhas conversas com ele, eu via um senhor amargurado, triste, decepcionado com a organização. Às vezes me pergunto se não foi de fato descobrir que estava numa seita. E ao longo do tempo, depois de ter saído da organização, eu percebo que algumas pessoas não estão preparadas para sair de lá. Porque elas têm aquele mundinho, estão despreparadas para viver no mundo real. Às vezes só tem aquela esperança. Não foram nada aqui no mundo. Não trabalham, não estudam, não faz nada. Então esse mundo real aqui não é para todo mundo. E eu acredito que a gente tem que alertar outros sobre essa seita, sobre os traumas que ela provoca. Mas algumas pessoas, e eu digo para você que está escutando esse áudio, nem todas as pessoas vão se libertar. Algumas é necessário ficar lá, dando trabalho aos anciãos, tá lá naquele mundinho, porque vir para esse mundo real aqui não é para todo mundo. Nem todos estão preparados para isso. Esse senhor, acredito eu, que cometeu suicídio devido a isso. E ao longo do tempo eu vi muitas pessoas cometendo suicídio por terem descoberto que estavam numa seita. Tem um caso também de uma testemunha de Jeová, uma senhora que cometeu suicídio, tomou veneno para rato
E eu vou contar isso mais na frente, em outros áudios por aí. Eu saí no campo com ela à noite e no dia seguinte ela cometeu suicídio. E foi muito difícil essa questão, que ela deixou cartas falando dos anciãos e eu tive acesso às cartas. Teve também a questão que ela cometia um pecado escondido e devido a esse sentimento de culpa, ela cometeu suicídio. Então, na organização, muitos não estão preparados para se libertar. Quando se libertam da seita, cometem suicídio, porque é muito frustrante. Mas enfim, precisamos alertar outros, mas sempre com tato, com jeito, com amor, para que elas, ao se libertarem, não façam loucuras, como esse senhor fez. Enfim, nos próximos áudios darei prosseguimento a alguns relatos a mais. Forte abraço para todos! Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.